Direito Constitucional para Concursos. Aula 2, Classificação das Constituições e a Constituição Federal de 1988. 1. As Constituições podem ser classificadas de várias formas. Veremos as principais a seguir. Os asteriscos marcam a classificação da Constituição Federal de 1988. 2. Quanto à origem. A. Outorgadas. São impostas, ou seja, nascem sem a participação popular, resultam de vontade política unilateral. No Brasil, as constituições de 1824, 1937, 1967 e 1969 foram outorgadas. B. Democráticas. Resultam de processo de participação popular, seja direta ou indiretamente. No Brasil, as constituições de 1891, 1934, 1946 e 1988 foram promulgadas. C. Cesaristas. Elaboradas unilateralmente pelo detentor do poder, mas referendadas pela população. Ainda que haja participação popular, elas não são consideradas democráticas. 3. Quanto à forma. A. Escritas se dividem em codificadas, constituídas de um único texto, e em constituições legais, formadas por diversos documentos, exemplo, vários tratados. B. Não escritas, costumeiras ou consuetudinárias. A diferença principal é que as normas não foram solenemente elaboradas por órgão especialmente responsável por essa tarefa. As normas se sedimentaram a partir dos usos e costumes, leis, convenções, jurisprudência. Existem documentos escritos, mas não há a mesma formalização das constituições escritas. 4. Quanto ao modo de elaboração. A. Dogmáticas. São sempre escritas e elaboradas por órgão constituinte. B. Históricas. Não escritas. Resultam da lenta formação histórica. Têm maior estabilidade, pois resultam de processo lento e amadurecimento social. 5. Quanto ao conteúdo. A. Material. Trata de assuntos essenciais à organização do Estado e direitos fundamentais. B. Formal. Inclui-se todas as normas aprovadas pelo processo de elaboração de normas constitucionais, independente do teor do seu conteúdo. 6. Quanto à estabilidade. A. Imutável. Não admite mudança em seu texto, em completo desuso por não acompanhar a evolução social. B. Rígida. Exige um procedimento diferenciado, mais árduo do que as outras normas, para ser alterada. C. Flexível. A Constituição pode ser alterada da mesma forma que as demais normas. Assim, a Constituição, nesse caso, é definida pelo seu conteúdo e não forma, já que a sua forma é igual à de uma lei qualquer. Outra decorrência é que, nesse caso, não tem controle de constitucionalidade, já que não há hierarquia entre as normas. D. Semi-rígida, semi-flexível. Parte dos seus dispositivos
exige processo diferenciado e parte alterado como as demais normas, leis. 7. Quanto à correspondência com a realidade, critério ontológico. A. Normativa. Regulam a vida política do Estado e estão em consonância com a realidade social. B. Nominativa. Tem o intuito de regular a vida política do Estado, mas falham por não refletirem a realidade. São prospectivas no sentido que almejam uma realidade, e ela pode vir eventualmente a ser concretizada. C. Semântica. Tem por finalidade beneficiar os detentores do poder. 8. Quanto à extensão. A. Analítica. Trata de várias matérias, além das essencialmente constitucionais. B. Sintética. Trata de apenas matérias constitucionais. Tem maior estabilidade. 9. Quanto à finalidade. A. Garantia. Modelo clássico. Tem por finalidade limitar o Estado e garantir direitos fundamentais. B. Balanço. Visa registrar e refletir um dado momento histórico. C. Dirigente. Tem por finalidade criar obrigações do Estado para a população. Há normas programáticas que definem a atuação do Estado. 10. A Constituição Federal de 1988 é composta por preâmbulo, corpo permanente, 250 artigos, e ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, 50 artigos. Ela é dividida em 9 capítulos. 11. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. 12. O STF, em 2 julgados, considerou sem valor jurídico o preâmbulo. Ele entendeu que o preâmbulo é reflexo da ideologia política à época da promulgação da Constituição Federal. 13. Parte permanente ou dogmática. É dividida em 9 capítulos. Título 1. Princípios fundamentais. Título 2. Direitos e garantias fundamentais. Título 3. Organização do Estado. Título 4. Organização dos poderes. Título 5. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Título 6. Tributação e orçamento. Título 7. Ordem econômica e financeira. Título 8. Ordem social. Título 9. Disposições constitucionais gerais. 14. O ato das disposições constitucionais transitórias abriga 2 conjuntos de normas. A. Regras para assegurar uma transição harmoniosa do regime anterior, Constituição Federal de 1969, para o novo regime, Constituição Federal de 1988. B. Regras de caráter meramente transitório,
ou seja, depois de cumpridas, perdem seu efeito, como a revisão constitucional depois de 5 anos de promulgada. 15. Note que, ao contrário do preâmbulo, as normas do ato das disposições constitucionais transitórias têm status jurídico idêntico às normas do corpo permanente. Por essa aula é isso. Na próxima aula estudaremos como uma nova Constituição entra em vigor. Se houver dúvida, deixe nos comentários que responderemos. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudos para concursos. Um forte abraço e até mais!